Descrição técnica do código de problema OBDI Turbocharger Supercharger Control Boost. Uma posição excedeu o limite de aprendizado. O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico DTC genérico do trem de força e geralmente se aplica a veículos OBDI. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Chevrolet, GMC, Duramax, Dodge, Ram, Cummins, Isuzu, Ford, Volvo, VW, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, configuração de marca, modelo e trem de força, turbocompressores, superalimentadores e qualquer outro sistema de indução forçada parêntese que abre F parêntese que fecha utilizam essa energia gerada pelo motor, por exemplo, pulsos de escape, tipo parafuso parafusado por correia, etc., para aumentar a quantidade de ar que pode ser introduzida no motor, a câmara de combustão, aumento da eficiência volumétrica, dado o fato de que, em sistemas de indução forçada, as pressões de admissão precisam variar e precisam ser ajustadas de acordo com as muitas necessidades de energia do operador. Os fabricantes usam uma forma de válvula de controle de impulso, aka, wastegate, solenoide de controle de impulso, etc., que é monitorada e controlada pelo SM, módulo de controle do motor, para garantir que a mistura ar-combustível seja estequiométrica, ideal. Isso é feito ajustando mecanicamente as palhetas no carregador. Essas palhetas são responsáveis por ajustar a quantidade de impulso, pressão de entrada, a câmara. Como você pode imaginar, um problema no componente de controle de aumento pode causar problemas de dirigibilidade. O problema é que, quando o SM perde o controle do aumento, normalmente o veículo entra no modo de limp para evitar danos ao motor, através de condições de excesso, subaumento, causando uma mistura AF rica e ou magra potencialmente prejudicial. No que diz respeito à letra A, pode ser para distinguir um conector, fio, grupo de circuitos, etc. Dito isto, as especificações do fabricante são o melhor recurso que você pode ter para isso. O SM acende a luz do mecanismo de verificação Coronel com P003A e códigos relacionados quando detecta uma falha no sistema de controle de reforço. O P003A DTC é ativado quando o SM, módulo de controle do motor, detecta a posição do braço de controle de impulso A conectado às palhetas para estar fora da faixa desejada, um turbocompressor e componentes relacionados. Qual é a gravidade deste DTC? A gravidade está definida como moderada a alta. Quando houver um problema no sistema de indução forçada, você corre o risco de alterar a proporção ar-combustível, que, na minha opinião, poderia causar danos significativos ao motor se ignorado ou deixado sem supervisão. Não apenas você corre o risco de danificar os componentes internos do motor, mas também obtém uma terrível quilometragem de combustível no processo. Por isso é do seu interesse reparar as falhas no sistema de indução forçada. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha do P003A podem incluir níveis de potência baixos, erráticos e ou anormais, má dirigibilidade geral, diminuição da resposta do acelerador, problemas ao subir morros. O veículo entra no modo de limp, por exemplo, a prova de falhas, sintomas de dirigibilidade intermitentes. Quais são algumas das causas comuns de o código? As causas deste código P003A podem incluir solenoide de controle de reforço com defeito ou danificado, por exemplo, alavanca presa, quebrada, dobrada, etc., corrosão causando alta resistência, por exemplo, conectores, pinos, aterramento, etc., problema de fiação, por exemplo, desgastado, aberto, curto-circuito, etc., problema interno do SM, módulo de controle do motor, fuligem excessiva nas pás do carregador, causando níveis altos, baixos, incorretos de estagnação, impulsos altos, baixos, incorretos, estagnação, problema no módulo de controle, boost, fuga no escapamento. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P003A? Etapa básica número 1. Uma observação importante a ser lembrada é que os sistemas de indução forçada geram uma quantidade perigosa de calor e queimam seriamente sua pele se desprotegido e ou o motor estiver frio. Dito isto, localize visualmente o solenoide de controle de impulso. Normalmente, eles são montados diretamente no próprio carregador, mas nem sempre. Uma vez localizado, verifique se a funcionalidade mecânica está no mesmo nível. Isso é imperativo porque, afinal, controla mecanicamente o carregador e aumenta as pressões. Se você pode mover
manualmente a alavanca do solenoide para a carcaça do carregador, é um bom sinal, porém, em alguns sistemas, não é possível fazer isso. Etapa básica número 2. Já vi, às vezes, esses solenoides possuem alavancas ajustáveis que ajudam a encontrar o ponto ideal. Obviamente, isso varia significativamente entre os fabricantes, assim como sua pesquisa primeiro. Nota: seja o menos invasivo possível. Que você não deseja danificar os componentes do carregador, pois eles tendem a ser caros. Etapa básica número 3. Dependendo da configuração específica, o módulo pode ser montado diretamente no controle de reforço, como uma assembleia. Digamos, nesse caso, verifique se não há sinais de intrusão de água, qualquer sinal de corrosão, água, dano e a montagem, ou, se possível, apenas o módulo. Provavelmente precisarão ser substituídos. Etapa básica número 4. Preste muita atenção aos chicotes que vão para o solenoide de controle de reforço. Estes são encaminhados em estreita proximidade com uma quantidade prejudicial de calor. Na maioria das vezes, se houver danos causados pelo calor, isso será evidente no início das etapas de solução de problemas.